naquela cadeira ali, um vento bem complicado. Eu pensei que não ia estar tão frio hoje, né? Que a meteorologia falou que ia começar a esquentar agora final de semana. Mas tem casaco no carro, qualquer coisa eu corro lá. Meu nome é Marcos, como já foi anunciado aqui. Já me sinto até da casa, estamos aí sempre em contato há algum tempo, desde que era aquela outra formação física. A formação espiritual continua a mesma e agradeço sempre a oportunidade de estar desenvolvendo os trabalhos aí na doutrina espírita, porque nós sabemos que sempre que estamos trabalhando em prol dos outros, estamos antes de mais nada trabalhando em prol de nós mesmos. E o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto grave, da maior gravidade, e que me chamou a atenção há algum tempo atrás, devido aos números. E olha que eu nem sou um cara de números, eu sou um cara de humanas, mas os números me chamaram a atenção. A primeira vez que esses números me chamaram a atenção foi numa palestra do André Trigueiro, que é jornalista da Globo, espírita. O André é de um centro lá em Copacabana, Joana de Ângeles. Mas eu fui assistir uma palestra dele sobre esse tema. Na época ele estava divulgando o livro dele, Viver é a Melhor Opção, e fiquei bastante alarmado com os números. Se vocês já tiveram a oportunidade de conversar sobre esse assunto, de bater papo, espero que vocês, me parece que é só uma pessoa, mas espero que vocês entendam a gravidade de nós começarmos a falar sobre isso. Porque exatamente o problema é que a gente não fala. Esse assunto é um assunto tabu. Ninguém fala sobre isso. Semana passada mesmo eu estava batendo um papo, sentado num churrasco com alguns amigos, aí veio um papo de depressão, de suicídio e tudo mais, aí uma pessoa foi e falou assim, mas que papo pesado, vamos mudar de assunto? Não vamos mudar de assunto não. Por que mudar de assunto? Vamos continuar nesse assunto. E é exatamente essa a ideia. A gente entender por que precisamos falar sobre isso. Então vamos entender. Nós temos uma rica literatura dentro do movimento espírita sobre isso. A Ivone Pereira ela tem um livro dedicado a isso, Memória de um Suicida, mas em verdade a Ivone ela tem um histórico reencarnacionista onde ela se suicidou 2 vezes e ela conta isso nos livros dela. Então, se vocês lerem aí as obras da Ivone, ela conta tem uma trilogia dela, onde ela é uma das personagens ali que chega ao suicídio num dos livros, então ela tinha uma afinidade muito grande com o tema. Então, o Memórias de um Suicida, eu diria assim que é um livro bem completo, porque ele traz explicações técnicas sobre a situação da pessoa depois que morre. A contribuição do Espiritismo é muito grande dentro desse tema, dentro desse assunto, justamente porque o Espiritismo vem dar notícia das pessoas depois que elas desencarnam. Quer dizer, não há morte, só existe vida depois da vida. Eu frequento, de vez em quando, rodas de bate-papo sobre esse tema, organizado por universidades. E fico, às vezes, assim, tentando me conter na cadeira, em dócil, porque as pessoas vão dando seus depoimentos e são muito impressionantes. A pessoa falando, olha, eu já tentei me suicidar 4 vezes, por isso, e eu tenho uma vontade muito grande de perguntar assim, mas você achou que você ia morrer? Você achou que você acha que a vida termina depois da morte? Mas nesses ambientes eu não posso falar porque é um ambiente materialista. Muito embora eles estejam muito preocupados com o tema, mas são ambientes científicos, universitários, e nesses eu não posso entrar nessa temática porque de repente até pode piorar a situação, porque vai confundir a cabeça daqueles que ainda não têm acesso a esse tipo de informação. Então está aí o André Trigueiro, bastante famoso, é um dos famosos que nós estamos no movimento espírita, mas vejam os números, e eles me impressionaram muito. Por ano, 804 mil pessoas se suicidam. 2.200 casos consumados por dia. Isso dá um caso a cada 40 segundos. Significa que esse tempo que
nós estamos aqui conversando, muitas pessoas já conseguiram 80. Vocês conheciam esses números? No Brasil, 26 por dia oficialmente registrados. Por que oficialmente registrados? Porque esses números eles estão ligados a subnotificações. Nem sempre a pessoa fala o que foi. Então, acidente com arma de fogo. Será que foi acidente? Acidente em trânsito. Então, a fonte dos números está no livro do André Trigueiro, que é uma fonte secundária, mas a fonte primária ele cita no livro que são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, o número de suicídios, veja que coisa impressionante. O número de pessoas que se suicidam, ela supera o número de assassinatos registrados, os números oficiais. Suicídio mata mais do que guerra. Para cada pessoa que consegue, existem 20 pessoas que tentam. 20 tentativas para cada uma que consegue. Portanto, 16 milhões de tentativas por ano. Uma tentativa a cada 3 segundos. Divaldo Pereira Franco diz que isso é caso de pandemia mundial. A Organização Mundial de Saúde trata o assunto como caso de saúde pública. Então, isso foi algo que me impressionou bastante em pensar exatamente como a gente fica alheio a uma situação dessa. Ontem mesmo a minha esposa me ligou e falou assim, eu tinha combinado de pegar ela na estação do metrô ali de Irajá. Ela falou assim, o metrô está parado, acesso indevido na via. A UERJ é um lugar também que acontece muito, né? Acesso indevido na via, não há divulgação. E não há divulgação por uma questão muito interessante, né? Porque nós temos que tomar cuidado na maneira como nós falamos do assunto. Então, não falar do assunto é um problema, mas também falar de maneira indevida é um problema. O assunto é muito complexo. Tá? Então, países em desenvolvimento aumentam, né? China, Índia, Brasil, muito embora nos últimos tempos tenham notado que essa questão ocorra mais em pessoas de maior idade, mas entre os jovens tem crescido muito o índice. Então, de 5 a 6 pessoas que orbitam em torno do suicida, essas 5 a 6 pessoas experimentam uma tristeza profunda que não raro se transforma em trauma pela perda de entes queridos. Então, fora isso, as pessoas que convivem com alguém que fez isso, elas sofrem muito e também necessitam de atendimento psicológico e o respeito a esse processo do luto. Isso, eu sempre costumo dizer que isso é um alerta para nós espíritas, porque espírita tem uma maneira de falar assim, não, a pessoa está sofrendo, mas você não é espírita, você não acredita que a morte não existe? Sim, mas eu não sou esquizofrênico. Existe uma diferença entre você não acreditar que a morte existe enquanto finitude, a morte é só uma alteração biológica, você perde o corpo, mas continua vivo com o corpo espiritual, porém isso não quer dizer que a separação não cause tristeza. E a tristeza é um sentimento natural de adaptação a uma nova situação, que deve ser respeitado. O problema que chamamos a atenção é para o prolongamento dessa tristeza, em demasia. Então, quando nós pensamos em alguém que vai viajar para qualquer lugar que seja, já que hoje em dia a gente se comunica por WhatsApp, por Facebook, por videoconferência, e mesmo assim, ao se separar, tendo notícias dessa pessoa o tempo todo, online, está sempre se falando, a gente fica triste, sente saudade. Imagina uma pessoa que parte para uma situação de outra vibração, para uma situação para o mundo espiritual, e eu não vou ter notícias de maneira regular como eu teria, nós não vamos sentir saudade, não vamos sentir tristeza? Claro que sim. Então é necessário respeitar o luto, esse tempo de adaptação. E vejam só, a Organização Mundial de Saúde prevê que até 2030 esses indicativos dobrarão. Por quê? Porque nós precisamos começar a trabalhar a prevenção. Porque até então ninguém fala sobre isso. Ninguém discute esse assunto.
E nós estamos vivendo algumas questões dentro da nossa sociedade que acaba dando pano para a manga, tipo o tal do relativismo moral. Então nós precisamos começar a discutir essas questões de relativismo moral. Eu diria que nós estamos vendo uma sociedade hoje, e nós vivemos num mundo hoje materialista. O que impera como doutrina social hoje é o materialismo, e Kardec falou que o dia que o materialismo fosse doutrina vigente, nós teríamos grandes problemas. A partir disso, ninguém discute, ninguém fala de problema. Nós vivemos na era que é proibido ser triste. É proibido ser feliz. Mas a tristeza e a felicidade existem, mesmo quando a gente quer ignorar. Então, ao invés de nós tentarmos entender os nossos conflitos, entender os nossos problemas, nós ficamos tentando justificar o problema. E vamos falar mais sobre isso mais adiante. Então, a previsão é que esses casos dobrem. Lembrem-se que nós estamos falando de números que ainda não são números exatos. A Organização Mundial de Saúde fala que esses números provavelmente são muito maiores. E aí, vejam só, a informação de ouro. Eu botei a informação de ouro ali. Se eu tivesse que vir aqui e tivesse apenas 1 minuto para falar, essa seria a melhor informação. Porque vejam só, o Trigueiro conta isso no livro. Hoje existe um grupo de pesquisadores, uma nova ciência chamada suicidologia. Os suicidólogos, isso é um ramo da psiquiatria. Então, os suicidólogos, eles estudam por que uma pessoa se suicida. Eles tentam descobrir o que leva uma pessoa a se suicidar e, entendendo as causas, tentar chegar a uma cura, entre aspas. E aí, o que eles pegaram? Eles falam, pesquisa onde foi analisada mais de 15 mil atestados de óbitos, onde o ponto em comum foi a causa morte, suicídio, buscou entender as causas, concluindo que em cada 10 casos, 9 poderiam ser evitados. Então vejam só, em 90% dos casos poderia ter sido evitado. Somente em 10 eles não encontram uma causa coerente. Por se tratarem de causas psicopatológicas, loucura, diagnosticáveis e tratáveis. Então, essa é a boa notícia. 90% dos casos de suicídio, eles se reportam a questões psicopatológicas, psíquicas, que podem ser já físicas ou apenas no campo do psiquismo. Em 90% dos casos, nós poderíamos evitar isso. Como? Identificando o problema que leva ao suicídio e tratando. Por que o assunto suicídio está fora da mídia? Hoje melhorou bastante. Hoje melhorou muito. Porque é tabu. É bonito falar disso. O que é tabu? Tabu é aquilo que nós não falamos por questões culturais, por questões religiosas, por questões sociais. E notem bem, gente, onde há tabu, não há conversa sobre o assunto, portanto não há informação. Onde não há informação, não há prevenção. Como é que a gente previne a chikungunya? Eu fui premiado com ela 3 meses atrás, e o negócio é complicado. É complicado. Eu digo a vocês que eu, há 3 meses atrás, era uma pessoa muito mais ágil do que eu sou hoje. E ela fica aí no plano da chikungunya que ela não vai embora, porque eu já tive dengue. A dengue dói tanto quanto, mas vai embora. A chikungunya fica com vocês. Já me falaram que isso leva aí de 1 a 3 anos para regularizar. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Sabendo o que é o problema, quem é que transmite? Chikungunya, dengue, zika. É o mosquito, é o Aedes aegypti. Como é que o mosquito se prolifera? Água parada. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o problema, divulgar, para, através da divulgação, haver prevenção. Então, é preciso falar sobre o problema, e suicídio não é diferente. Por que ele é tão complicado? Porque é tabu, não é bonito, não é bacana falar sobre isso. Eu falei sobre a questão da palavra tabu, e aí vejam só, quando a gente fala de
que devemos conversar, sim, mas temos que tomar alguns cuidados. Quem aqui viu aquela série da Netflix, Os 13 Porquês? A série trata, narra de um caso de uma jovem que se suicidou, e aí ela deixa um diário e ela vai atribuindo a algumas pessoas, colegas, professores, atitudes deles que contribuíram para que ela se suicidasse. Não vou falar muito para não dar muito spoiler do filme, mas aí quais são as questões? Qual é o problema? A Organização Mundial de Saúde, ela divulgou um manual explicando, dizendo como é que você deve dar a notícia. Por quê? Porque se uma pessoa já tem a ideia na cabeça, dependendo de como você divulgue, você dispara um gatilho. E quais são duas questões que eu quero levantar sobre a série, e vou ficar falando isso aqui, porque daqui a pouco eu estou sendo processado pela Netflix. Mas parabéns por ter levantado o assunto, por ter falado sobre o assunto. Isso é uma coisa legal, interessante, Falou sobre o assunto, divulgou, mas a Netflix não tomou cuidado com o manual da Organização Mundial de Saúde, e ali no filme ela dispara vários gatilhos várias vezes. Por exemplo, ensinando como é que se suicida. E em vários momentos no livro, eu tenho 47 anos, eu fiquei chocado em muitos momentos. Então, o que a Organização Mundial de Saúde mostra? Que nós temos que tomar cuidado para divulgar. Por exemplo, não dar notoriedade ao tema, não colocar em primeira página. Não enaltecer as qualidades morais do suicida. Então mas era bom pai de família, era um homem bom, não fazer isso. Porque se a pessoa tem lá na cabeça dela a ideia, isso vai disparar um gatilho e que ela vai se sentir motivada. E por quê? Isso não é à toa. Tudo isso tem estudo hoje. A medicina estuda isso hoje com muita seriedade. Está aí o motivo. É um problema sério. Mata mais do que guerra. Então, o estudo mostra o quê? Que todas as vezes que houveram divulgações de pessoas famosas, por exemplo, há um repique. No índice aumenta. Então, como é que eles olham isso? Lá no século XVII, foi lançado esse livro aqui, do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werner, que um jovem que se apaixona lá por uma mulher, eu também não vou dar muitos spoilers do livro, mas em determinado momento, por não poder ficar com ela, ele resolve, era a época do romantismo, ele resolve morrer de amor. E tem uma questão lá de traição também envolvida no livro, e aí aquilo foi uma coisa que à época explodiu, o livro foi lindo, foi belíssimo, vendeu muito, e observou-se que naquele momento histórico, o aumento, então vários jovens que tinham isso na cabeça, pessoas, quer dizer que todo mundo que se apaixone, ou seja traído, ou esteja apaixonado, vai se matar? Claro que não, senão, professores, todo mundo que foi traído hoje em dia, esse que vos fala não estaria aqui nesse momento, não por causa da minha atual esposa, mas já aconteceu. Então não estou dizendo que isso é um fator porque justamente é isso que os suicidólogos eles estudam, e eles observam que há questões que contribuem e há questões que atenuam o ocorrido, mas tomar cuidado com a divulgação. E nós não temos, olha, o Kurt Cobain do Nirvana, que também foi amplamente observado, a Marilyn Monroe, Chorão e Champion, o Robin Williams, ele foi a notícia mais veiculada na internet no ano de 2014. E é interessante outra coisa, nós observarmos isso. Não tem cara. Essas rodas que eu frequento de bate-papo sobre depressão, muitos deles falam, não, no meu grupo eu sou o cara que faz todo mundo rir, eu sou o cara brincalhão, todo mundo me chama porque eu sou o cara mais animado. Mas isso não tem, não existe. Existem sinais sim, mas não vai nessa que não dá sinais. Pode não dar sinais. E aí dentro dessas questões, dessas psicopatologias, a que mais, o canal que mais leva,
Então, a questão da divulgação deu para entender? A gente tem que falar sobre o assunto, sim, mas a gente tem que tomar cuidado como divulga, para que a ideação suicida que esteja na cabeça de alguém não seja incentivada por uma narrativa. Tem que se tomar esse cuidado, por quê? Porque estudos e estatísticas demonstram que isso acontece. Então precisa tomar esse cuidado. O filme que eu falei, teve um outro agora, muito famoso, Nasce uma Estrela. O Nasce uma Estrela, ele teve cuidado de não mostrar, ele só deu a entender como é que seria, mas não deveria ter feito também, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas romantizou, e não é um assunto para ser romantizado. Aquele também Como Eu Era Antes de Você, que ele se mata, pois morre no final, mas ele também romantizou também, né? Tem um outro também, o 7 do Will Smith, são os sete vidas, que o cara escolhe 7 pessoas que ele vai salvar para doar os órgãos e ele se mata para fazer isso. Isso na época, eu lembro que lá no centro veio um monte de gente perguntar, e eu falei, gente, vocês têm dúvida? O cara agora é o quê? Ele é o Robin Hood, ele tira a vida dele, é o Robin Hood espiritual. Claro que não, né? Claro que ele está com sérios problemas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, os problemas no mundo espiritual. Então, olha só, dentro dessa questão, e eu não vou falar porque assim, esse material que eu tenho aqui é um material de um seminário com a duração pelo menos de 3 horas, 3, 4 horas. Então eu dei uma cortada em muita coisa, só para a gente bater um papo aqui hoje. Depois a gente pode até conversar sobre a apresentação do seminário. Aí a gente tem que combinar com mais calma, ver o calendário. Mas dentro dessas psicopatologias, a que mais, vamos dizer assim, o canal que mais leva pessoas a suicídio, ao autoextermínio, é depressão. Depressão, para a gente ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir do ano que vem, 2020, ela será o fator que mais incapacitará, que mais vai afastar pessoas do trabalho. Licença de saúde, depressão. Ela já é a terceira ou a segunda, se eu não me engano. A partir do ano que vem, ela será a que mais vai afastar pessoas de licença médica, INSS. Portanto, se a gente conseguisse resolver problemas de depressão, talvez não precisasse de reforma da Previdência. Que é para a gente ver como é que a gente se degradeia e briga por causa de tanta besteira, e o problema mesmo que tem que resolver, ninguém quer resolver. Porque o problema para resolver tem que cortar na carne, né? Aí, quando mexe, a gente é muito democrático quando o nosso time está bem, né? A gente é muito esportista no futebol quando o nosso time está ganhando, né? Psicológico e emocional, é isso que dá a depressão. Pois é, então a depressão, só ela responde por 40%. Então, assim, o que eu estou dizendo responde por 40% do caso? Daqueles casos lá que os caras estudaram, 15 mil atestados de óbitos, 40% desses 15 mil estavam em depressão, e a partir da depressão, não é só a depressão que leva ao suicídio. É isso que os suicidólogos buscam. Falam assim, não, todo mundo que está depressivo vai, não. Não é, mas ela é que responde. A segunda é o uso de drogas. E por aí vai. Então, é interessante a gente comentar sobre essa questão da depressão, estado depressivo, porque vem justamente ao encontro disso que eu estava falando. Eu recebi vocês devem ter recebido, eu recebi aí no WhatsApp uma divulgação do Setembro Amarelo, né? Deixa eu ver aqui que eu lembro que a minha esposa foi uma que me mandou, com uma frase aqui, vocês devem, eu acredito que muitos de vocês tenham recebido, e eu achei que a frase não ficou boa, não soou bem, aqui. Foi uma assim, não sei se vocês receberam. Assim, não sei se vocês receberam. Aqui, ó. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Eu não gostei muito da frase, porque pelo menos essa foi a minha leitura, é uma opinião, né? Eu senti que a frase deu uma certa amenizada, assim, né? Não, ele não é a dor, não é? Mas aí é que está o problema, não tem como separar a dor e a vida. Não tem como. E exatamente essa questão que nós estávamos conversando. Hoje em dia as pessoas não querem lidar com a dor, não querem lidar com a tristeza. O Rossandro Kisley, psicólogo espírita,
Ele falou que entrou uma paciente no consultório dele e falou assim: doutor, eu vim aqui para o senhor me ajudar, porque o meu marido, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, há 2 meses ele morreu e eu não consigo me controlar até agora, não consigo parar de chorar, eu preciso que o senhor me ajude. Aí o Russell disse que olhou para ela e falou assim: 2 meses? E você já quer estar bem? Vou falar uma coisa para você: se a minha esposa tivesse morrido há 2 meses, eu estaria uivando, eu não estaria nem chorando. Então as pessoas não querem lidar com essa questão da dor. E aí, começando a colocar um pouco de espiritismo na conversa, os problemas que nós temos, as tristezas do nosso dia a dia, fazem parte do mundo de provas e expiações. Eu estou com um problema, eu estou sofrendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Parabéns, seja bem-vindo ao clube. 7 bilhões e 500 bilhões de pessoas que estão aqui têm problemas, a não ser os anjos. Mas nós não temos muitos anjos encarnados, né? São poucos. Os caras que vêm aí para dar uma equilibrada no jogo não são todos. Então o que eu estou querendo dizer? A gente tem que saber exatamente, tomar cuidado com o que verdadeiramente é depressão e o que é estado depressivo. Existe muito diagnóstico mal feito. Então, nota coisa: depressão é considerado, a psiquiatria chama de depressão endógena. O que é a depressão? É um desarranjo neuroquímico. Hoje sabe-se muito pouco sobre o cérebro, mas as informações sobre o cérebro humano, elas cresceram muito da década de 90 para cá por conta do desenvolvimento da tecnologia. Ressonância magnética, PET scan, essas coisas assim. Então descobriu-se que o nosso cérebro ele se comunica através de neurotransmissores. Quando as informações são objetivas, então isso aqui é um controle remoto. Isso é um controle remoto, é uma informação objetiva. Eu não gosto dele na cor preta. Eu não gosto dele na cor preta é subjetivo. Gostar ou não gostar é subjetivo. Quando a informação é objetiva, é elétrico. São pulsos elétricos no nosso cérebro. Quando a informação é subjetiva, portanto, se refere muito à questão da afetividade, da emoção, é químico. São informações químicas que transitam no nosso cérebro. Pois é, nós temos aí cerca de... A ciência sabe que nós temos aí cerca, se eu não me engano o número são 72, né, neurotransmissores desses. Sabe-se mais ou menos para que servem 11 e nós temos remédio para 3. Dopamina, noradrenalina e endorfina. Serotonina. Serotonina é a droga do prazer, né? É o da alegria. Então, esses 3, eles precisam estar presentes no nosso cérebro e em quantidades corretas. Quando eles começam a ficar desequilibrados, ele pode fazer você ficar sem energia, ele pode fazer você estar bem, mas você não está com vontade de fazer nada, você não tem prazer, como é a serotonina. Não, estou bem, mas vamos ali comigo, não estou com vontade. Então vejam só o que eu estou querendo dizer, é um problema físico. Depressão não é frescura. Depressão não é para centro espírita tratar. Depressão não é para psicólogo tratar. O psicólogo, quando ele é bom, ele encaminha para o psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra tem que entrar com medicação para equilibrar esses neurotransmissores. Porque atinge o físico, né? O espírito está doente, a alma atinge o corpo. Sim, já atingiu. Pode ser uma tristeza que prolongada, aí sim, ela chega na questão física. Mas pode ser genético? A depressão pode, há crianças hoje que nascem. Porque o meu pai era muito depressivo. Sim, há crianças que nascem depressivas. Eu acho que eu peguei muito a minha genética mais do meu pai do que da minha mãe. E eu peguei essa genética do meu pai. Isso pode ser genético. Pode, é exatamente isso. Quando é genético, é físico, tem que ser tratado, tem que ser medicado. Físico, você vai no psiquiatra, o exame é clínico, não tem um exame de imagem, não tem um exame de sangue, o exame é clínico, ele vai fazer o exame e pode ser que aconteça o quê? Então você pode estar lá muito quieto, muito sem energia, aí ele chega à conclusão que você está com muita dopamina.
Aí ele dá uma medicação para diminuir o nível de dopamina. Só que, na verdade, você estava com pouca noradrenalina. Então, isso às vezes não é exato. Às vezes você tem que voltar lá 15 dias depois e falar, doutor, não estou me sentindo bem. Precisa dar uma ajustada aí. Ele vai e ajusta. Ajusta os remédios. Vai ajustando os remédios. Isso é quando realmente é a depressão. Agora, nem sempre é depressão, porque o Brasil é um dos campeões de Rivotril no mundo. A gente está medicando a tristeza. O cara não aguenta ficar triste, tem que tomar um remedinho. Eu não gosto muito de falar nome de remédio não, porque já deu um problema lá no Humildade e Amor. O cara tomou o remédio que eu falei e depois foi falar que eu mandei tomar na palestra. Eu tomo um remédio controlado há 9 anos. Vai fazer 10 anos, talvez. Receitado pelo médico. Talvez, tudo direitinho. Uhum. Talvez seja quase que a noção toda, né? Uhum. Aí o que acontece? Eu tomo. Eu falei, quer saber? Hoje eu não vou tomar. Pelo menos hoje eu não vou tomar porque eu já estou me equilibrando, já estou... A senhora tem que conversar com o seu médico. Não, mas deixa eu não terminei de falar. Uhum. Hoje eu não vou tomar. Mas eu vou tomando. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma experiência. Só por hoje eu não vou tomar. Porque fica uma coisa muito assim, tem que tomar remédio. Hoje eu não vou tomar. Aí eu não tomei, mas eu tomo. Mas aí o que acontece? Eu estou 10, vai fazer 10 anos. Hoje eu não vou tomar não. Mas eu não deixo de tomar. Mas aí a minha filha, deixa eu falar. Mas deixa eu desabafar, porque eu já até pensei em suicídio. Sim. Deixa eu dar meu depoimento para a gente conta que aqui é a igreja. Uhum. Eu dou meu depoimento aqui da igreja. Aí o que aconteceu? Aí a minha filha e a família toda, minha filha, desconfia e acha que eu não estou tomando remédio. Porque aí eu comecei a me controlar mais porque estava com descontrole. Mas agora eu estou tentando me controlar mais. Mas a minha filha está sempre tomando conta. Então ela fica com os remédios. Ela fica com os remédios e ela repõe a caixinha, com as caixinhas de remédio e eu vou tomando. Sim, mas a senhora pode ir conversando isso com o médico e ir chegando no seu ponto. Esse não é o problema, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente não tem que ter vergonha até porque, gente, a gente já deveria ter passado desse momento de achar que psicólogo e psiquiatra é médico de maluco. Nós já deveríamos ter ultrapassado essa barreira. Tarja preta é remédio de maluco. Já deveríamos ter. Eu fui no médico uma vez, para tratar a obesidade. Aí eu fui no médico uma vez e eu não queria tomar remédio de jeito nenhum. Aí o médico chegou, eu falei, doutor, mas esse negócio, ele virou para mim e falou o seguinte, você acha que a obesidade é doença? Eu falei, não, a Organização Mundial de Saúde já determinou que a obesidade é doença. Ele falou, pois é, como é que trata doença sem remédio? Me explica isso que eu vou concordar com você. Então nós precisamos superar, essa é a questão do tabu, essa é a questão do preconceito. Mas aí, antes dessa questão do remédio, é aí que estão as questões. Nós não conseguirmos entender essa questão de viver a dor e o sofrimento. Então, vejam só, trazendo o Espiritismo. O que o Espiritismo vem colocar para nós? Que nós somos espíritos encarnados em evolução. Allan Kardec, quando questiona sobre o objetivo da encarnação, ele vai escutar os espíritos dizendo o seguinte: a encarnação tem como objetivo o aperfeiçoamento do espírito. O espírito nasce simples e ignorante e ele encarna e reencarna para aprimorar-se, para desenvolver-se. Portanto, essa história de que reencarnar, a gente está aqui para sofrer e com o sofrimento a gente evolui, não é essa história, isso é um conceito oriental. Não é o conceito, não existe na obra de Kardec a palavra karma. Essa palavra eu também uso, porque a gente acaba usando, mas não existe, porque o karma dá uma ideia de quê? De que você tem que sofrer. E não é isso. Então, olha só, ele vai falar que o objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento,
O Espírito faz isso em provas ou em expiações. Expiação é quando você tem que consertar, resgatar. Provas é um caminho natural onde você vai sendo provado a partir do momento que você vai aprendendo. E para fazer isso, todos nós, ele diz lá, temos que passar pelas vicissitudes da vida. Vicissitude não é sinônimo de sofrimento. Vicissitude significa mudanças, as alterações da vida. Então, eu estou lá no meu trabalho, estou muito bem no meu emprego lá, daqui a pouco o meu chefe chega lá e me transfere de setor. Um setor que eu não estava acostumado, e agora estou lá, estou meio desorientado, mas aquela mudança faz com que eu saia dessa zona de conforto, que eu estava lá, estava muito tranquilo, mas na zona de conforto, quando a gente está bem, a gente aprende, de verdade. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, a gente aprende. É difícil, né? Dificilmente a gente faz isso. Quando a criança é mimada, dá muito, mima muito, está ajudando? Não está. Bota a mão na cabeça da criança, bota a mão. Vira um adulto frágil. Mimar nem adulto é muito bom. Mas aí essas vicissitudes são exatamente essas mudanças. Essa mudança a gente pode entender como o quê? Como dor. Mas não ficar sofrendo, achando que é vítima daquela dor. Mas aquela dor sem se sentir sofrido. Sim, essa dor ela é inevitável. Essa mudança que gera dor, gera esse desconforto, isso é inevitável. Todos nós vamos passar por isso. Qual é a questão? E aí é que está. O que o Espiritismo vem nos trazer como contribuição? O Espiritismo não vai resolver o problema de ninguém. Esse conceito é um conceito cultural religioso que já deve estar começando a ser ultrapassado. Ou seja, eu vou na igreja, eu vou em qualquer lugar e isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma análise conceitual. E o fato de eu... Isso acontece com o movimento espírita também. Eu vou lá no Caminho da Luz, para o dia aí do trabalho social, que eu vou vir aqui distribuir uma sopa, fazer, e o cara acha que isso por si só vai resolver os problemas dele. Não vai, o conceito é outro. O conceito é você está ativo no processo. Então, o Espiritismo não propõe resolver o seu problema. Eu tenho um amigo que está desempregado há um tempão, começou a frequentar um centro lá perto da casa dele, e ele falou, não, Marcos, porque eu já estou lá um tempão e até agora nada, até agora eu não consegui arrumar um emprego. O Espiritismo não vai arrumar emprego para ninguém. O que o Espiritismo vai fazer? Vai nos fazer entender essa dor. Porque a falta do entendimento da causa e efeito, das razões do sofrimento, é que fazem com que eu me desespere e eu opte por sofrer. Então, uma frase que é, às vezes, difícil de entender. A dor, ela é inevitável. A dor, o desconforto, ele faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas relações. Um filho que tem que estudar em outro lugar, o marido que foi transferido, os desentendimentos de relação dentro de casa, isso faz parte. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opção nossa, porque o sofrimento, ele advém do não entendimento da dor. Eu fui com o meu sobrinho tomar essa vacina aí da H1N1, e aí ele tem pavor de tomar injeção. O quê? H1N1, essa vacina da gripe. E ele tem pavor de injeção. Pavor. Eu fui levar ele para tomar uma vacina, eu falei, tu não vai chorar não, né? Ele falou, não, eu não vou chorar não, mas eu vou tremer. Eu falei, então tudo bem, tremer pode. Eu falei, pensa nos Vingadores, né? Pensa no Homem de Ferro, E eu quase choro junto também, né? Ali com o sofrimento dele. Quando eu tomo a vacina, a dor é diferente para mim e para ele? Não, é a mesma dor. A picada é a mesma, a agulha é a mesma. A dor é a mesma, agora o sofrimento... Por que o sofrimento é diferente? Porque eu entendo que essa vacina é bom para mim. Vocês já foram na academia, depois de estar um tempão, eu estava agora 3 meses sem fazer nada, porque
chikungunya deixa você nem respirar, o que dirá malhar. Aí fui pro tal do Pilates, eu vou lá fazer Pilates, né? Fiz a primeira aula de Pilates, doía até o fio do cabelo, né? Mas essa dor era uma dor que estava me fazendo sofrer? Não. Não, pelo contrário, estava até feliz. Porque eu falei, tô colocando o organismo para funcionar, né? Então você malha, você fica dolorido, mas a sensação de prazer. Porque você está falando uma coisa interessante. Eu tive chikungunya mais ou menos 3 anos atrás, 4 anos atrás. E voltou uma dor aqui do lado. Pode ser a chikungunya ainda que está instalada. A senhora tem que consultar lá o Aí eu reumatologista. tenho muita dor articular. De psicologia eu até entendo um pouquinho, mas de reumatologia não é minha Mas é o que acontece, meu marido fala, não fica na cama, vai fazer alguma coisinha, porque se a gente tem dor emocional ou física, e a gente se prostrar na cama, isso não é nada bom. E aí, entenderam essa questão do sofrimento? Então, o sofrimento, ele advém do não entendimento da dor. Então, optar pelo sofrimento ou não é opção nossa. Então, essa é a questão que pode me levar, você achar que em primeiro momento você está com eu estou em depressão, e aí inadvertidamente você se medica e pode complicar mais ainda a situação. A minha esposa, ela teve uma época que ela teve transtorno de ansiedade e teve crises de pânico. Nas crises de pânico, ela achava que ela ia ter um derrame, que a pressão dela estava subindo, e ela ia ter um derrame. Aí eu falei, tudo bem, vai no cardiologista. Aí ela foi no cardiologista e contou, sem contar o lado psicológico, contou o que ela sentia. O cardiologista falou assim, então você é hipertensa, vou te dar remédio para hipertensão. Aí ela chegou em casa com a medicação de hipertensão, eu olhei e falei, não, mas espera aí, sem fazer exame nenhum. Aí levei no meu cardiologista. Aí ele falou, não, realmente tem que fazer os exames. Fez todos os exames e ela falou, você não é hipertensa. Mas a minha pressão sobe, eu vou te dar um remedinho aqui. Aí deu um calmantezinho para ela. Mas se você permitir que isso vá à frente, aí vira uma hipertensão crônica. É a mesma coisa com relação à depressão. Então, entender a dor faz parte da vida. Né? Passar pelas mudanças da vida fazem parte. Isso não quer dizer que nós teremos problemas ou somos conscritos por causa disso. Então, isso é algo primordial para a gente conseguir entender esse processo. O Divaldo Pereira Franco, ele teve uma irmã que se suicidou. Ela se chamava Nair. E ele disse que ele era muito pequeno quando chegou o telegrama lá na casa dele. Ele morava em Feira de Santana, a irmã morava em Salvador, e chegou o telegrama comunicando isso. Queríamos comunicar que a senhora Nair Franco suicidou-se. E aí ele disse que quando a mãe dele pegou o telegrama, ela olhou e ela não sabia ler, pediu para ele ler. Ele disse que pequeno ainda, mas conseguiu ler, e a mãe dele teve um grande choque com isso. E então virou para ele e falou assim, Di, que era o apelido dele, mas será que a sua irmã, que o meu amor por ela não era suficiente? Então, uma coisa muito interessante com relação à questão do suicídio. O suicida, quando ele desencarna, ele sente muito esse impacto dos familiares. Falando dentro de um ponto de vista espírita. Então, o espiritismo, ele vem elucidar exatamente essa questão do que é morrer. O que é a vida para o espiritismo? A vida é uma organização material que é gerenciada por uma energia, pelo fluido vital. Então, todos nós, quando vamos nascer, nós temos prazo de validade, data de validade. É o tal do fluido vital, que muita gente chama de ectoplasma. Então, quando nós vamos reencarnar, já existe uma programação lá, e a gente recebe, digamos assim, uma carga de fluido vital, que ela está ali de acordo com o que nós programamos para viver durante toda a nossa vida. Falando bem superficialmente, isso é um assunto técnico que a gente aborda dentro das casas espíritas, no estudo sistematizado, mas esse fluido vital, ele é justamente responsável pela nossa
vitalidade. O fluido vital, ele é responsável pelo espírito conseguir aderir no corpo. Então, como é que funciona isso? Vamos dizer que uma pessoa que ela está bem, que ela está lá, uma pessoa adulta, ela de repente leva um tiro. Quando ela leva um tiro, esse fluido vital que nós recebemos quando nós reencarnamos, que, note bem, o processo de reencarnação é o seguinte: o espermatozoide chega no óvulo, lá durante a concepção. A partir do momento que houve a concepção, ou seja, a fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo, a partir daí começa o desenvolvimento, a formação do feto. Até determinado momento é feto, depois primeiro é embrião, depois é feto e por aí vai. Esse processo de reencarnação, ele começa a partir do momento da concepção. Então, chegou o espermatozoide no óvulo, tem um espírito já ligado ali, porque o espírito ele está trabalhando ali no processo como se ele estivesse funcionando energeticamente, inclusive escolhendo qual é o material genético. Então ele vai ter pele morena, cabelo crespo, olhos castanhos, vai ter propensão para desenvolver doença, vai ser saudável. Então o espírito está ligado ali e trabalhando nisso no nascimento. Então, quando ele chega lá e fecunda, significa que o espírito, veja bem, ele está desencarnado, perispírito fora, né? Corpo, perispírito fora. Só que o corpo espiritual, ele tem energeticamente, a vibração dele, o corpo ele é feito de um material sutil, de uma energia que Kardec na época chamou de fluido, porque na época a palavra energia não era uma palavra popular, ela só se torna popular depois da Segunda Guerra Mundial, com as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki. Então Kardec vai chamar de fluido. O espírito ele tem um corpo fluídico, que tem o correspondente a toda a organização física dele. Então ele tem as células, tudo direitinho. Então quando o espírito chega lá e fecunda o óvulo, ele pegou uma célulazinha dele lá e colou lá. É a primeira célula, é o neuroblasto, célula ovo. E a partir dali começa a tal da mitose, que a gente estuda lá em biologia, na minha época era ginásio, né? Agora ensino médio, né? Mudado, isso é sinônimo de idade. E conforme vai... O que é a mitose? As células vão se multiplicando e formando o embrião depois do feto. Não é que, veja bem, não é o feto, não é o embrião que está se formando. É o espírito ali induzindo essa formação. Kardec descreve isso na Gênesis, como é que isso funciona. Isso aí dentro da barriguinha da mulher. Dentro lá. Então ele vai formando lá, ele vai induzindo. Nesse processo é que entra o fluido vital. Porque o fluido vital, o ectoplasma, ele funciona como uma cola, entre aspas. É uma energia que vai fazendo com que o espírito vá aderindo ao corpo físico. Ele vai montando, isso vai até os 7 anos. Ok? Então ele tem essa energia e vamos dizer que ele esteja programado lá para viver até os 78. O que é morrer? Morrer é um processo inverso. Tecnicamente, morrer e nascer para o espiritismo é isso, é um processo inverso. Ele começa a perder fluido vital. O que é a morte natural? A morte natural é uma morte sem dor. Você vai envelhecendo, né? O corpo vai desagregando, a pele vai ficando engelhada, vai perdendo cabelo, e aí cada um reage de uma maneira. É uma coisa natural e ele desencarna. Por quê? Esgotamento do fluido. Com o passar do tempo, desgaste material. Só que a gente pode antecipar isso. Ou de maneira involuntária, um acidente, uma bala perdida, ou voluntariamente. Voluntariamente, como é que a gente faz voluntariamente? E o vício? Através de suicídio, sim, que são os suicídios indiretos. Mas vamos pensar no suicídio direto. Eu tirei a própria vida. Quando eu faço isso, vejam só, o que faz com que o fluido seja mais abundante ou menos abundante? Porque ele pode variar. Quando a gente leva um passe, é uma doação fluídica. Ele pode variar com a minha alimentação, dependendo da vida que eu tenha. Então, quanto mais eu gosto da vida, mais fluido eu tenho. E a depender do que eu entendo da vida, ele vai estar presente ou não. Então, qual é a lógica do suicida? A lógica do suicida é: vou acabar com meus problemas. A frase que eu li aqui: o problema não é a vida, o
problema são, né, as tristezas, a dor, ele quer acabar com a dor. Então ele vai tirar, porque ele acha o quê? Ele acha que quando ele morreu, acabou. Só que o problema é que não acaba. O problema é que não acaba. Ele tira a própria vida, quando ele faz isso, o fluido vital começa a evaporar. Mas evapora de maneira muito lenta. E isso faz com que o suicida fique muito preso ao corpo. Ele vive tudo. E complica mais ainda, porque por ele acreditar que está vivo, porque olha só, vê que ele deu um tiro na cabeça. Pô, tiro na cabeça. Morreu? Não, ele acorda com a cabeça sangrando e não morreu. Para ele não morreu, porque ele estava certo que ele ia morrer. E não acreditar que morreu retém mais ainda o fluido. Então o perispírito dele está encharcado de fluidos. Então ele demora a descolar. Isso é o que a Ivone Pereira vai descrever no Memória do Suicida, que ela chama de Vale dos Suicidas, que é o lugar onde esses espíritos estão justamente, eles só podem ser atendidos, recolhidos para uma terapia, quando esse fluido vai embora. Então, por isso que o suicida, ele vai ter complicações sérias, porque ele fica revivendo aquilo ali. Revivendo, e ele pode reviver aquilo ali por muito tempo. Por muito tempo. Então, a contribuição que o Espiritismo vem nos trazer é exatamente essa. É estudar como acontece isso. Ou seja, viver e morrer são processos biológicos. Da mesma maneira que você adquire o fluido, você perde o fluido. Mas você não consegue pular etapas. E aí onde vai estar o sofrimento do suicida. Então o Divaldo vai relatar que, além disso, a carga de sofrimento é muito grande. E a mãe dele, quando recebe a notícia que a irmã se matou, ela faz o quê? Ela vai até a igreja para poder enterrar. E naquela época a igreja não enterrava os suicidas. A igreja não oferecia só o sagrado suicida, porque o suicida era um crime que Deus não perdoava. Era uma ofensa muito grande contra Deus. E foi o primeiro conflito dela, porque ela falou assim: padre, mas deve estar havendo algum problema. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não perdoa minha filha? Porque eu já perdoei. E se eu, que sou uma pessoa imperfeita, muito ignorante, eu não sei nem ler, já perdoei o meu filho, como é que Deus ainda não perdoou? E ela tem o primeiro conflito dela. E anos mais tarde, quando o Divaldo chama ela para ser espírita, ela fala assim: mas meu filho, mas o Deus dos espíritas perdoa? Aí ele fala assim: não, mãe, o Deus dos espíritas não perdoa. Mas como assim? Que absurdo, mas o povo... Mãe, o Deus dos espíritas não perdoa, e não tem Deus dos espíritos. Tem Deus dos católicos. Deus é Deus, é um só. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Deus ama a todos nós. Todos nós teremos a oportunidade de se retratar, de tentar novamente, de tentar fazer novamente. Então, o recado que fica e a notícia que fica é exatamente essa. Nós vamos poder tentar novamente. Nós vamos ter a oportunidade de fazer novamente, e Deus torce muito por nós nesse sentido. No entanto, nós temos que entender que depende de nós. O máximo que Deus faz é respeitar as leis. Então, as dificuldades que nós temos no dia a dia, os nossos tropeços, eles servem para melhorar o tônus muscular espiritual. Nós precisamos passar por ela entendendo as causas e os efeitos, os motivos da dor e do sofrimento. E a partir desse entendimento, verificar que a vida até poderia ser bem pior, porque em verdade todos nós somos grandes devedores, já que o mundo é de provas e expiações, e nós não estamos aqui para passar férias. Tem a lei de repouso no Livro dos Espíritos? Tem, mas o repouso é por momentos menores. Nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito, e faz parte da vida. O que faz o desânimo é você não acreditar na sua capacidade. Você é capacidade. Você é capaz de perdoar sua mãe, perdoar seu pai, perdoar o vizinho. Você se auto-amar, autoestima.
se amar, se respeitar e se colocar de outro lado na sociedade. Então a gente tem que ter um alto amor e a nossa independência. A gente não pode ficar dependendo de um, de outro, a gente tem que ter a nossa personalidade. Eu, Sandra, Marcos, a personalidade, a sua independência. Porque o que está faltando no planeta Terra é respeitar a pessoa como ela é. Nós não somos bonequinhos para ser manipulados, nem pelo pai, nem pela mãe, nem por ninguém. Cada um tem que respeitar a personalidade de cada um. Quando isso for aceitável, isso vai ser uma união dos povos. É o respeito. Então, diante disso tudo, que nós possamos contribuir para a divulgação desse assunto e sempre nas dificuldades lembrar dele, que sempre falou que quando as coisas estiverem complicadas, estiverem difíceis, vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou justo, que sou doce, que sou humilde, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Muito obrigado, até a próxima.